Olá, saudações, mensagem para um coletivo aqui que esteve aí vivendo bastante no sutil, né? Passou um tempo da vida ali se dedicando a uma vida, à espiritualidade, e agora é como se estivesse ancorando a sua presença na materialidade, e pode estar nesse processo de equilibrar, né? O espiritual, o sutil, né? Essa consciência desperta com a vida material. E aí isso envolve um processo de limpeza que leva um determinado tempo para acontecer, que é o processo de simplesmente se reconectar com dinâmicas. Então vamos ver. Olha, aqui a gente tem o julgamento aqui, tá até combinando com a minha blusa. O julgamento que fala desse despertar de consciência, essa ressurreição, né? Ressurreição. É voltar a habitar o seu corpo, né? A vida material. Tá me falando sobre isso aqui, sobre voltar a experimentar as questões da vida prática. Mas enfim, eu já tô meio redundante. Então é para você essa mensagem que se identifica com esse contexto. Olha aqui. Bom, então a gente está falando com os newbies, né? Os noobs de plantão da vida material. Posso estar falando com pessoas que se identificam como sementes estelares. Posso estar falando com pessoas que acabaram de completar 28 anos também. Por quê? Para a astrologia, a gente só se torna adulto, de fato, aos 28 anos. E é aí, nesse momento, em que o espírito se acopla na matéria. Na verdade, ele termina esse processo de acoplamento. Até então, a gente fica meio lá, meio cá mesmo. Tipo assim, na questão dos setênios, né? A cada setênio a gente vai chegando no planeta. Isso é uma questão de Saturno, que é o senhor do tempo. O planeta Saturno, né? Ele rege o tempo, então tem estudos que tem filosofias que estudam esse processo dos 7 anos, que é relacionado ali com o templo, o tempo, mas pode ser um templo também, o templo de Saturno, né? Então aqui a gente tem muito uma energia iniciante. E aí você pode até se questionar ou se inquietar. Do tipo, caramba, mas eu já cheguei em consciências tão elevadas para eu me ver de novo nesse lugar de consciência que é o 5 de espadas, que é eu fazer questão de coisas que não são realmente essenciais, sabe? Mas vamos lá, vamos ver. Aqui a gente tem isso vindo junto com o 3 de paus no desafio. Então a gente pode interpretar isso da seguinte forma. Essa questão de você fazer questão por algo que não é tão essencial, que às vezes é algo meio supérfluo, pode ser... pode tornar desafiador nesse momento você dar esses primeiros passos. O 3 de paus, eu ia falar 3 de espadas.
Então tem isso também, questões de trauma, questões de gatilhos, que podem ter sido cultivadas, tratadas nos corpos mais sutis, no emocional, no mental, mas na prática a coisa precisa ainda ser alquimizada, equilibrada, principalmente no sentido do feminino e masculino. Então, as feridas do feminino, elas tendem a se expressar mais como uma dispersão, uma distância, enquanto que as feridas da nossa parte masculina vão se expressar como uma raiva, uma fúria. Então é um processo que tá surgindo para trazer à tona mesmo essas questões, para que se possa se libertar justamente, se libertar. A morte, que traz essa figura assim toda livre ali atrás, né, desnuda, e que eu tava até me reconectando com essa consciência agora há pouco, antes de eu começar esse processo dessa mensagem, porque é uma coisa que me traz muito pra realidade, assim, né, tipo, memento mori, lembra que isso é passageiro, lembra que essa é uma experiência, né, passageira e tal, e isso liberta a gente um pouco, isso nos traz um pouco mais de liberdade, né? A partir de quê? A partir da gente colocar limites, Lilith aqui, da gente perceber o que a gente vai tancar ou não vai tancar, sabe? O que a gente permite ou não permite na nossa energia. Então também é um exercício de autoridade interna aqui, de se libertar de condicionamentos, de resgate kármico. Bom, vamos ver o que mais. E karma não é castigo, karma é aprendizado. Putz, olha a justiça falando em karma. O mago e a justiça é justamente isso. Essa face do mago, ela fala inclusive de trabalho de sombras, né? Venhamos e convenhamos que quem cria a sombra é a matéria. O que cria a sombra é a matéria. Essa condição material que cria a sombra, né? Tipo assim, uma vela, o fogo de uma vela não faz sombra na parede, mas meu braço faz. Chovendo, falando óbvio, às vezes é necessário a gente falar o óbvio. Então, assim, é como se esse processo, ele tá despertando gatilhos, ele tá trazendo necessidade de shadow work aqui, de fazer trabalho de sombras, até mesmo para um processo de manifestação de uma justiça na sua vida, de você, através disso, manifestar esse equilíbrio, essa firmeza, uma racionalidade mais assertiva, né? A capacidade de tomar decisões justas, né? Para você ser justo com você mesmo. Aqui eu vejo muito esse processo. E começar a atrair essa coisa do resgate kármico, né? De resgatar aquilo que foi perdido, né? Você receber uma restituição. Porque é isso, né? Aqui eu posso estar falando com pessoas também que têm nó do sul em peixes e nó do norte em virgem, tal qual eu. Porque é isso, né, gente? Eu tava aqui numa reflexão, numa reconexão que a vida me trouxe, né? Porque eu tô vivendo esse momento agora, então eu decidi, eu ia fazer uma mensagem só pra mim aqui, eu ia tirar as cartas sem gravar, mas me veio de gravar e compartilhar também. Vai entender porquê, né? Tipo, talvez isso possa conversar com mais pessoas que estejam passando por isso. Nunca se sabe, né? E aí eu tava muito assim, voltada mais pra
trabalho, vida material, coisa que eu não tinha estado há muito tempo atrás, sabe? Há muito tempo eu não estive tanto nessa, assim, tipo, eu tava muito mais realmente focada em cura emocional, em olhar, em mergulhar profundo. Sendo que os trabalhos não param e é o momento de aprender a conciliar isso, né? E me veio bem esse lugar do Memento Mori também, de eu me reconectar com o que realmente importa. Então aqui vem muito isso, de, tá, tudo isso que a gente falou, às vezes a gente pode se ver ali fazendo questão ou se importando demais com coisas que não são exatamente essenciais pra gente naquele momento. E aí a gente percebe que, opa, acho que as coisas não estão fluindo muito bem assim, eu não estou conseguindo me direcionar do jeito que eu quero, então deixa eu me introspectar um pouco. Aí nesse momento que a gente percebe que sabe, que tinha algo ali que estava sendo um desafio ou um obstáculo, nesse processo de dar novos passos, aí a gente, o mago, aqui, nesse pôr do sol, que fala sobre introspecção, né? Justamente esse momento de a noite vai chegar, sabe? Então, é o momento de olhar para o inconsciente, é o momento de se conectar com essa energia lunar, de mistério, de introspecção, de silêncio, né, à noite. E, a partir disso, a gente tem a justiça. Vamos clarificar mais aqui essa justiça. Bom, assim, pode ser muito no campo emocional, realmente, da gente curar. Curar não, mas fortalecer essas questões que a gente já trabalhou no nível mais sutil. Até porque aqui a gente tá com o 2 de copas. E o 2 de copas é a troca palpável acontecendo, né? Tipo assim, aqui é a rainha de copas na introspecção, né? Que fala, tipo, você já trabalhou isso e agora é hora de botar em prática, você vai começar a ver isso nas suas trocas, nas suas relações. Essa justiça é muito em relação às trocas. Energia libriana, a gente tá com Sol em Libra. Mas bora ver aqui, ó. Os amantes. Hierosgamos, casamento sagrado, integração do feminino e masculino. E aqui me fala muito também sobre essa libertação. O conhecimento que liberta, saindo do paraíso da ignorância. Falando de libertação, a gente tem aqui a carta do diabo, que desse lado fala sobre se libertar de aprisionamentos, condicionamentos, medos, inseguranças. E aqui o 4 de espadas, que fala sobre regeneração, o descanso do guerreiro. Então, é esse processo maior, é um movimento maior de você trazer entendimento para algumas questões, mas ao mesmo tempo fazendo as suas escolhas, tipo assim, no momento certo. Tem uma coisa assim, tipo, se você não tá conseguindo ter clareza agora, é uma questão de momentum, sabe? Porque você vai fazer essa escolha de uma forma equilibrada. Quando você tiver a clareza de que aquilo pode ser bom para você, de que aquilo vai criar mais para sua vida, não só com o que eu sei racionalmente, mas também com aquilo que a minha intuição me fala. Sabe? A partir dessa harmonia entre o que é uma necessidade emocional minha e o que também racionalmente eu sei que funciona para mim. Tá, então aqui é Adão e Eva. Adão e Eva no paraíso. Isso me fala muito sobre criar um novo mundo, né? E sobre essa integração e sobre se sentir inteiro.
que mais aqui? E essas escolhas, essa questão toda, está muito associada com ser visto, sabe? Com como é que eu me apresento para as pessoas, porque, cara, eu tô acostumado a meu modo eremita, né? Tipo assim, tô acostumado a uma certa independência, fazer as coisas no meu tempo. Enfim, até essa introspecção, a estar nesse lugar de introspecção, de gostar mesmo de ficar só. Mas aí aqui é um momento que está trazendo isso para um equilíbrio, porque é um momento de você começar a se expor mais, a compartilhar aquilo que você faz, algo que você tem nas mãos, algum projeto, ou até mais de um projeto, né? Que aqui é o 2 de ouros. É tipo assim, dá a cara a tapa, sabe? Você percebendo que já esperou demais, talvez. E que você já pode, 7 de ouros com julgamento. Você já pode fazer as coisas desse novo jeito que você está descobrindo através desse trabalho de sombras, sabe? É bom porque isso está mostrando o que funciona e o que não funciona para você. Então é um momento muito experimental aqui, sabe? E a partir disso você vai ganhando clareza de como você quer viver, de como é essa nova vida que você está recebendo agora, a nova oportunidade de viver, né? Tipo assim, tô nascendo de novo. Tava vivo já, mas agora eu tô revivendo, né? Tipo assim, agora eu tô vivendo a partir dessa consciência de quem já trilhou um caminho. Embora seja um renascimento, um novo momento, né? Embora tenha muita coisa para descobrir, tem esse paradoxo, assim, né? Ao mesmo tempo que eu me sinto que eu tô desnudo, né? Que eu, tipo assim, acabei de chegar eu sinto como se eu tivesse nascido ontem. Você acha que eu nasci ontem? Pois eu também acho. Ao mesmo tempo que tem isso, aqui é a carta do julgamento. O louco já não é mais exatamente o louco, já não é tão aquela energia inicial, tipo, propriamente dita. Aqui já é, tipo assim, já tô prestes a finalizar um ciclo, a chegar no ápice da jornada, já sabe assim? Então, também tem isso. É, tipo, pode ser que teve, ou está tendo, ou tem aí, esse momento de espera, de cultivo. Eu acho que pode estar acontecendo, né? Esse processo pede esse cultivo, porque a partir desse momento de renascimento, de tipo assim, sai da cova, né? Sai da tua cova, pelo amor de Deus. Vem pra fora daí, sai daí, né? Lázaro. Isso já é o prenúncio, já é a anunciação de uma conquista, de você ganhar o mundo, de você conquistar um lugar onde você vai servir ao mundo, onde você vai entregar para o mundo aquilo que foi a sua experiência, quiçá, né? Porque é isso, a carta do mundo é a casa 10 do mapa astral, que é onde a gente entrega para a sociedade o que a gente aprendeu ali na nossa jornada, né? Então vale a pena até você ver onde é que você tem, qual signo que está lá na sua casa 10 do seu mapa. Bom, o que mais? O louco e o 8 de espadas. E aí você percebe que, tipo assim, é
essa renovação ou essa sensação, tudo que abrange essa parte do renascimento, de você se sentir assim, tipo, como se tivesse nascido ontem, é uma questão de trazer exatamente essa justiça, esse equilíbrio, principalmente para libertar de narrativas, para te libertar de narrativas, de coisas que você achou que era assim, aprendeu que era assim, concluiu, concretou na sua experiência que era daquele jeito, ou que não podia ser de tal jeito. Então é um momento de também alguma revolução a nível de crenças mesmo. Porém, isso me fala que fica só o essencial. Não é como se você fosse se desprender de tudo. Tipo, nada do que eu aprendi serve. Não. É o momento de realmente botar na balança e equilibrar as coisas. Se libertar do que aprisiona e trazer consigo só o essencial. E isso que aprisiona, aqui a gente tem o diabo com o cavaleiro de paus. Isso que aprisiona, essas crenças, podem estar muito associadas a um padrão de assumir riscos, de achar que as coisas precisam ser difíceis demais, de que as coisas que você precisa, sabe assim, fazer além do que seria saudável para você. Por aí que isso caminha. E agora você percebendo que você tem muito mais coragem para dar os saltos que se requerem, né? De uma forma saudável. Não de uma forma onde você se coloca em risco ou de uma forma onde você assume mais risco do que seria saudável assumir. E aqui também tem muito uma ressignificação de tristezas. 5 de copas aqui, com o cavaleiro de espadas, que desse lado fala sobre, tipo assim, agora eu consigo ter clareza daquilo que é verdadeiro para mim. Eu me sinto voltando para casa dentro de mim, é como se o clima, o cenário interior estivesse mudando, sabe? Então aqui me fala muito sobre essa mudança de tempo em relação ao clima do seu interior, sabe? Então, porque aqui tem essas andorinhas. Tem essas andorinhas, e aí fala assim, né? Que uma andorinha só não faz verão. Sendo que aqui a gente começou falando sobre clima, né? E aqui tem várias andorinhas que estão fazendo verão, né? Tipo, saiu da tempestade aqui e agora vem o verão. Então, até mesmo o verão, propriamente dito, para quem está no hemisfério sul aqui, pode ser interessante para esse processo, tá? De como posso dizer, revigoramento, de você recuperando a alegria de viver, tá? E aqui, ó, o 2 de copas também. E a rosa aqui. Então, é tipo, agora é um momento de recuperar a capacidade de se relacionar. Porque pode ter tido muitas perdas nesse caminho, né? Em que foi meio kármico, em que teve ali umas questões emocionais que precisavam ser vistas e trabalhadas e curadas. Beleza, mas agora é hora de focar no 2 de copas. O que mais é possível, sabe? O que mais é possível, o que ainda é possível, na verdade, o que ainda é possível nas minhas relações, na forma como eu me relaciono. O que mais?
Número 99 pode ser importante aqui. 9 de paus e 9 de ouros. Me clarifica esse 9 de... Esses 9 aqui, por favor. 9 de paus e 9 de ouros. Me clarifica. Nove de copas. E a força. Tem alguma coisa que esse salto de fé, ele pode ter a ver com... Tipo assim, um momento em que a gente tá muito cansado ali da batalha. Que não é fácil, né? Tipo assim, me diga aí quando é que é fácil. Porque aqui eu tô falando com pessoas que escolheram jogar no modo hard. Que escolheram jogar no modo expert. E aí, assim, a gente sai desse processo que é bem trabalhoso, né? De lidar com o intangível, a energia pisciana. Eu vou botar isso no título, para quem tem nó do norte em virgem. De lidar ali com toda essa energia pisciana e tal, que é bem desafiador, né? De você não tem muita clareza, você fica ali meio nadando no oceano, tomando caldo toda hora, se afogando e enfim. E aí a gente chega para lidar com a matéria que também tem seus desafios, né? Não que essas coisas estivessem totalmente separadas uma da outra, eu tô falando assim, da sensação, da dimensão, do nível de experiência. E aí a gente chega para uma coisa tipo, pá, agora a realidade bateu, né? Tipo, vamos lidar com as questões da vida cotidiana, Saturno, vamos amadurecer, vamos lidar com rotina, dia a dia, trabalho, não sei o que, corpo, alimentação, e aí vai. Isso é exaustivo também, né? Requer ali um nível de disposição e empenho, empregar essa energia, né? E aí, esse salto de fé tem a ver com momentos em que a gente já tá pra lá de Bagdade. Tipo assim, cara, realmente eu tô muito cansado. E aí, pode aparecer alguém que fala assim, olha, não precisa ser tão difícil. Não precisa. E a gente pode se ver um tanto quanto hesitante em aceitar ajuda ou aceitar algo que essa alma caridosa nos ofereça. Porque a gente pode se questionar se realmente isso está alinhado com o que eu valorizo, com o que eu percebi que eu valorizo. Porque tem ainda essa energia de introspecção nesse 9 de ouros aqui, sabe? Tipo assim, tô com os meus recursos para mim, tô na minha solitude, sabe? Porém, aqui me fala sobre sim, ser alguém que conversa com esse mundo seu, com essa solitude. E aí, 3 de espadas e o carro, deixando o passado das dores para trás. Deixando esse passado de traumas e sofrimentos para trás. É uma realidade que está se desfazendo, sabe? É um template, é um... Tipo assim, eu vejo isso até sendo desconstruído na sua... É uma linha de tempo que está se desfazendo, sabe? A partir do momento em que você aceita isso, uma linha de tempo se desfaz. E aí aqui a gente tem a força com 9 de copas. Isso vai requerer a coragem de você ser verdadeiro com aquilo que você quer, né? De você saber o que te faz feliz. E de você até ter uma inteligência emocional para lidar com as suas resistências instintivas.
às vezes com mecanismo de defesa, ego, para você se permitir ser feliz. É isso, né? É alucinante a gente perceber que é só uma questão da gente mesmo, né? Bom, é isso. É algo que colabora para uma maturidade, para um amadurecimento emocional. Certo, então tá. Energias finais para esse coletivo de Nó do Norte em Virgem, que acabou sendo sobre isso, né? Nó do Norte em Virgem, o que mais? Orientação final aqui. Realization, percepção. Aqui fala muito sobre se ouvir, sobre autoconsciência, sobre reavaliar alguns papéis que você desempenhou em algumas histórias, qual o papel que você está desempenhando agora, e qual o papel que você deseja desempenhar, porque ao você, é mais isso, de entrar em contato com papéis que você desempenhou em contextos anteriores, porque não é tanto sobre você decidir qual o papel que você quer desempenhar. Interessante, né? Mas sim sobre você identificar a partir disso. É como se essa autoconsciência é que vai te guiar para esse papel que é, de fato, tem um alinhamento ali para que seja mais fácil para você. O que mais? Discernimento e sabedoria. Então, assim, aqui é um spoiler, né? Aqui já é um spoiler que fala assim, olha, realmente não tem como você... Tem coisas que não estão tão evidentes assim. Justamente por isso você precisa desse momento para você conseguir julgar com sabedoria, decidir, fazer decisões a partir desse lugar de discernimento que tem a ver, né? Aqui é o spoiler, a pista, com você colocar o seu conhecimento em prática. Transformar isso em sabedoria. Mais uma energia final aqui. Olha aí, a energia de peixes. Escapista, volte para você mesma. É como se você tivesse se distraindo com algumas histórias aqui. E aqui fala muito sobre aterrar a própria energia. E voltar para você, né? Voltar para si mesma. Ouro, você não precisa que alguém a conserte. Então, para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Aqui, para casa, convide-se para um encontro, que é essa energia de eremita, né? De solitude. Então, assim, para cada pessoa vai ser de um jeito, né? Mas é tipo assim, aqui me dá mais pistas também nesse sentido de que esse voltar para você mesma é você saber o que é valioso para você, o que tem valor para você de fato. E de você perceber que você não precisa, tipo assim, ser consertada. Esse voltar para você mesma faz parte de uma regeneração. Tem essa estrela do mar ali, né? Estrela do mar pode ser significante para você. E isso tem a ver também com você sendo... Ela é até meio gótica aqui, né? Com você sendo essa combinação de coisas. Que aqui ela traz essa xícara que é a arte do Kitsunji, uma arte japonesa que
conserta louças, vasos quebrados, né? Tipo assim, vasos valiosíssimos que se quebram e eles se tornam ainda mais valiosos depois que são consertados através dessa arte. Então, tipo assim, e aí que isso é o que te traz para esse lugar de valor próprio, né? Você saber que você se torna ainda mais você, ainda mais autêntica a partir daquilo que te feriu, né? De você, depois que você conseguiu, você já conseguiu juntar as suas peças, sabe? E se não conseguiu ainda, se você acha que não conseguiu ainda, logo você vai ter clareza. Logo você vai ter essa consciência. Então, essa ressignificação vem muito nesse sentido, de também você perceber isso, ou até mesmo de você ir juntando essas peças. E aí, expectativas. Olha a energia de Lilith aqui também. Não busque a aprovação de ninguém. Aqui é tipo assim, você se tornando boss da sua vida, sabe? Você se tornando boss da sua vida, tipo, tem um senso de independência muito forte aqui e de uma sabedoria que ela é muito inata e que envolve, tipo assim, talvez você tivesse naquele 5 de espadas, né? E com essa carta da escapista aqui, e ouro também, você não precisa provar, que ninguém te conserte, você não precisa buscar a aprovação de ninguém. Tem muito isso, de que talvez você tivesse se distraindo com histórias onde tivesse muita expectativa, você estivesse colocando muita expectativa ali, seja em relação ao outro, ou em relação ao papel que você desempenha, ou pode vir a desempenhar, ou não poderia desempenhar. Então, é sobre ser essa me vem uma coisa de ser crua, sabe? Tipo assim, é o que é. Você é o que é. Você é quem você é, sabe? E não precisa... Você não precisa se preocupar em provar pra ninguém, né? Que pode acontecer nesse momento inicial em que você tá voltando a lidar com essas questões de trabalho, de vida material, de você sentir que precisa provar seu valor, né? Ou de você... Enfim, e aqui tem essa coisa até mesmo nesse sentido de se apropriar, né? Naquela vibe assim do movimento queer, por exemplo, em que a galera, tipo, se apropriou do termo, né? E algo que era, tipo, pra ser pejorativo se tornou uma coisa, uma questão, um motivo de força, de orgulho, entendeu? Então, algo que poderia te... a depender da perspectiva, né? Algo que poderia ser interpretado como um erro, uma falha, se torna uma força nesse momento através dessa ressignificação, né? E inclusive tem muito essa questão de histórias aqui, né? Antigas histórias. Tá me conectando muito essas duas cartas, que essa fechadura, ela tem essa característica de livro, e aqui também ela tá vendo um livro. Então, entrando em contato com essas histórias que você percebe que às vezes você estava querendo fugir da realidade, e aí você começa a se conectar com essa autoconsciência através de de ressignificar, ganhar novas perspectivas sobre os papéis que você desempenhou naquelas situações, enfim, né, como eu já falei aqui. E isso faz você voltar para você mesmo nesse sentido aqui, muito mais empoderado, né? Tomando decisões
a partir do que você conhece, colocando o seu conhecimento em prática, tendo essa energia insubmissa de tipo assim, eu vou fazer conforme aquilo que faz sentido pra mim. Haja o que haja, sabe? Bom, então é isso. A mensagem foi essa. Espero que tenha feito sentido por aí e até a próxima.